Você não está cansado da vida, você está cansado de si mesmo, cansado de prometer e não cumprir, cansado de decidir e voltar atrás, cansado de dizer agora vai e, no primeiro desconforto, recuar. E a parte mais pesada, você sabe. Ninguém precisa te acusar, ninguém precisa te expor. Você sente, toda vez que você se trai, algo dentro de você enfraquece. E a vida não piora de uma vez. Ela vai ficando mais pesada, mais arrastada, mais sem brilho. Não porque o mundo está contra você, mas porque você começou a ficar contra si mesmo. Vamos tirar a maquiagem disso. Traição não começa em grandes erros. Começa em microacordos quebrados. Você diz que vai acordar cedo. O alarme toca. Você negocia, você diz que vai treinar, surge uma desculpa aceitável, você diz que vai estudar, mas decide só hoje não. Ninguém viu, mas você viu. E isso é suficiente. A vida não melhora quando você ganha mais dinheiro. A vida não melhora quando você encontra alguém. A vida não melhora quando você organiza a sua rotina. A vida melhora quando você começa a confiar em si. E você só confia em si quando para de se trair. Presta atenção nisso com calma. Autoconfiança não é pensamento positivo. Autoconfiança é histórico interno de cumprimento. É você olhar para trás e saber: eu faço o que eu digo que vou fazer. Se você quebra seus próprios acordos todos os dias como espera se sentir forte, você pode enganar os outros, mas não engana a si mesmo. E cada vez que você se trai, sua mente registra, ela aprende, ele não sustenta. E quando surge um desafio maior, você já entra menor. Não porque é incapaz, mas porque internamente você já se classificou como alguém que não mantém palavra. Vamos ser brutalmente honestos. A maioria das pessoas não está frustrada porque falhou. Está frustrada porque sabe que poderia ter feito diferente. Existe uma diferença enorme entre eu tentei e não consegui, e eu nem tentei de verdade. A segunda corrói, porque não foi limitação, foi escolha. E aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de admitir. Você sabe exatamente onde está se traindo. Não é confuso, não é misterioso. Você sabe. É naquela conversa que você evita, naquela meta que você adia, naquela disciplina que você promete, mas flexibiliza sempre que dói. É ali, traição pessoal. Não parece dramática, ela parece justificável. Eu mereço descansar. Eu já fiz muito, depois eu compenso. Mas cada justificativa ela cria um padrão, e padrão cria identidade. E identidade cria destino. O primeiro passo para mudar isso é parar de se justificar. É olhar para a pequena traição diária e dizer: chega. É entender que sua palavra, principalmente a que você dá a si mesmo, é o alicerce de tudo. Se você está sentindo esse peso, a solução não está fora. A solução é reconstruir a confiança na única pessoa que pode realmente mudar o jogo. Se essa mensagem ressoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Você já se pegou naquele ciclo vicioso? Você começa a se enxergar como alguém que começa e não termina. Alguém que fala e não sustenta, que planeja, mas não executa. E isso é devastador, sabe por quê? Porque ninguém respeita alguém assim. Nem o mundo. E o pior, nem você. A sua vida só começa a melhorar de verdade quando você para de se trair. Porque algo poderoso acontece. Você recupera a sua autoridade interna. Você começa a andar diferente, a falar diferente, a decidir diferente. Não porque acordou motivado, mas porque você sabe que vai sustentar o que decidiu. Existe uma força absurda em cumprir algo simples. Dizer, vou fazer isso. E simplesmente fazer. Mesmo que seja algo pequeno, invisível. Mesmo que ninguém saiba, porque o jogo não é sobre os outros. É sobre você reconstruir a sua própria confiança. É um acordo entre você e você mesmo. Quer saber por que tanta gente vive ansiosa hoje em dia? Porque vivem divididas. Metade da pessoa quer crescer, a outra metade quer o conforto do sofá. Metade quer disciplina, a outra quer o prazer imediato. E toda vez que a sua parte fraca vence, a sua parte forte enfraquece. Isso gera um conflito interno constante. E conflito constante gera exaustão. Você não está exausto da vida. Você está exausto
de negociar consigo mesmo, exausto de discutir internamente cada pequena decisão, exausto de prometer para si mesmo e quebrar a promessa, exausto de tentar convencer sua própria mente de que está tudo bem, mas não está, e no fundo, você sabe disso. Quando você para de se trair, algo muda imediatamente. Não é mágico, mas é profundo. Você começa a sentir coerência, e coerência gera paz, paz gera clareza. Clareza gera direção. E direção, finalmente, gera resultado. Tudo começa na simples decisão de parar de se sabotar. Vamos entender isso melhor. Se trair é sempre escolher o alívio imediato em vez do crescimento a longo prazo. É optar pelo confortável quando é o desconfortável que te constrói. É escolher parecer bem para os outros em vez de ser forte para si mesmo. É escolher aprovação em vez de integridade. E toda vez que você faz essa escolha, você enfraquece o seu caráter. Caráter não é discurso bonito, é alinhamento. Alinhamento entre o que você fala e o que você faz. Entre o que você quer e o que você pratica. Entre o que você promete e o que você entrega. Quando isso está desalinhado, a vida fica confusa, pesada. Mas quando tudo se alinha, a vida começa a se organizar. Você não precisa de mais um vídeo de motivação. Você precisa de menos autotraição. Não precisa de um novo método revolucionário. Precisa parar de flexibilizar a sua própria palavra. Porque cada vez que você quebra uma promessa feita a si mesmo, você ensina a sua mente que ela não precisa te levar a sério. E se a sua própria mente não te leva a sério, por que o mundo levaria? Pensa na pessoa que você mais respeita. Provavelmente não é a mais carismática, nem a mais divertida. É a mais íntegra, aquela que sustenta o que diz, que não negocia valores, que cumpre o que promete. Você respeita essa pessoa porque ela não se trai. E no fundo, você sabe, é exatamente isso que está faltando em você. Não é talento, não é oportunidade, não é sorte, é integridade consigo mesmo. A vida melhora quando você para de se trair, porque você para de viver fragmentado, você para de ter uma versão pública e uma versão secreta. Você para de parecer disciplinado e agir de forma relaxada, você para de falar alto e agir baixo. Você se torna inteiro e pessoas inteiras avançam. Mas aqui está o problema. Parar de se trair dói. Porque significa encarar a verdade. Significa admitir que você foi fraco em momentos decisivos. Significa assumir que muitas das suas frustrações são resultado das suas escolhas. Isso dói, mas é libertador. Porque a partir do momento que você assume eu fui o responsável, você também assume. Eu posso mudar. Enquanto você culpa as circunstâncias, nada muda. Quando você assume sua traição interna, você recupera o poder. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Se você mantivesse todas as promessas que fez para si mesmo nos últimos 2 anos, sua vida estaria igual? Provavelmente não. E isso não é uma acusação. É consciência. A diferença entre a vida que você tem e a que você quer não está na falta de capacidade. Está na quantidade de vezes que você se permitiu ceder. E cada vez que você cede, você reforça a sua versão fraca. Cada vez que você sustenta, você fortalece a sua versão forte. Não é sobre nunca falhar. É sobre não aceitar a falha como um padrão. É sobre cair e corrigir. É sobre errar e ajustar, mas nunca se acomodar na própria incoerência. Se você está comigo até aqui, deixa eu te falar algo direto. Se esse tipo de conteúdo confronta você e não apenas entretém, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala o que conforta, a gente fala o que constrói. E se você quer construir uma vida melhor, você precisa começar parando de se trair. No próximo bloco eu vou entrar na parte mais dura. Como reconstruir a confiança interna quando você já passou anos quebrando a própria palavra. E por quê? Se você não resolver isso agora, nenhuma conquista externa vai preencher o vazio interno que você sente. Então, não sai. Porque a parte mais importante começa agora. Agora vem a parte que separa quem só se emociona de quem realmente muda. É fácil
ouvir que você está se traindo. Difícil é encarar a próxima pergunta. Como reconstruir a confiança interna depois de anos quebrando a própria palavra? Se você já falhou muitas vezes, já prometeu e não cumpriu, já começou e abandonou repetidamente, existe um peso. E esse peso não é externo, é interno. É aquela voz silenciosa que diz: você já tentou antes, você não sustenta, isso não vai durar. Essa voz, ela não é pessimismo. É o seu histórico, e um histórico só se apaga com novas evidências. A primeira verdade que você precisa aceitar é: você não vai recuperar a confiança fazendo promessas grandes. Você recupera a confiança cumprindo promessas pequenas. Se você passou anos quebrando sua palavra, não adianta agora prometer mudar tudo. Sua mente não acredita mais em discursos, ela só acredita em provas. E prova é ação sustentada. Você quer reconstruir sua vida? Comece reconstruindo sua credibilidade consigo mesmo. E isso começa com uma regra simples: prometa menos e cumpra tudo. Não diga que vai transformar sua rotina inteira. Diga que vai cumprir uma única coisa. E cumpra todos os dias, sem exceção. Você pode começar com algo ridiculamente simples: arrumar a cama, ler 5 páginas, treinar 20 minutos, trabalhar 1 hora focado. Não importa o tamanho, importa a constância. Porque o objetivo não é impressionar ninguém, é ensinar a sua mente que a sua palavra voltou a ter peso. Toda vez que você cumpre algo que prometeu, mesmo pequeno, algo muda internamente, você sente, não é euforia, é solidez. É como se um tijolo fosse colocado de volta na estrutura, e depois outro, até que a base começa a ficar firme novamente. Agora, algo importante: você precisa parar de negociar com a exceção. Só hoje não, hoje eu mereço. Hoje foi difícil. Se você está reconstruindo sua confiança, não existe só hoje, porque foi exatamente assim que você perdeu sua força. Não foi uma grande queda, foi uma sequência de pequenos só hoje. Entenda isso com profundidade. Disciplina não é intensidade, é previsibilidade. Se você quer mudar sua identidade, precisa se tornar previsível para si mesmo. Quando você diz que vai fazer, você faz. Não importa o humor, não importa o clima, não importa a motivação. Você faz. No começo vai parecer estranho, porque você não está acostumado a sustentar. Vai parecer forçado, artificial, mas isso não significa que está errado. Significa que você está treinando uma nova versão sua. E essa versão, com o tempo, vai se tornar natural. Então, comece hoje. Prometa algo pequeno, cumpra amanhã, faça de novo. Essa é a jornada para reconstruir a pessoa mais importante da sua vida: você mesmo. Sabe qual é a parte mais difícil? Você vai sentir vontade de desistir exatamente quando começar a melhorar, porque seu cérebro está acostumado com o padrão antigo. A autossabotagem é confortável, enquanto o crescimento é instável no início. Quando você começa a mudar, sua mente tenta te puxar de volta para o que é conhecido. E é nesse momento que você decide ou consolida sua nova identidade ou volta para a antiga. A vida melhora quando você para de se trair, porque você elimina o conflito interno. Você começa a agir com alinhamento. E alinhamento gera energia. Percebe como isso é diferente de motivação? A motivação é emocional, o alinhamento é estrutural. Quando você está alinhado, você não precisa se convencer a fazer algo. Você simplesmente executa. Agora, vamos tocar em algo ainda mais profundo. Muita gente não se trai por fraqueza, mas sim por medo. Medo de falhar de novo, medo de se comprometer e não conseguir sustentar. Medo de tentar e confirmar a própria insegurança. Então, a pessoa prefere nem se entregar totalmente. Prefere manter uma margem, uma desculpa, uma saída de emergência. Mas enquanto você mantém uma saída, você mantém a mediocridade. Você quer saber quando a vida começa a melhorar de verdade? Quando você corta a rota de fuga. Quando você para de deixar espaço para a sua versão fraca agir. Quando você decide que, independentemente do que aconteça, vai sustentar a sua palavra, não para os outros, para você. Existe uma dignidade absurda nisso, uma dignidade silenciosa. Você começa a se olhar de uma forma diferente. Não porque se tornou perfeito, mas porque se tornou íntegro.
E integridade é mais poderosa que talento, mais poderosa que carisma, mais poderosa que inteligência. Porque a integridade sustenta tudo. Você pode ter falhado ontem, pode ter falhado por anos, mas isso não define sua identidade permanente. O que define é o que você decide repetir a partir de agora. Você não muda seu passado, mas muda seu padrão. E o seu padrão muda o seu futuro. Talvez você esteja pensando, mas e se eu falhar de novo? Você provavelmente vai em algum momento, e aqui está a diferença. Antes, você falhava e aceitava. Agora você falha e corrige. Sem drama, sem abandono, sem transformar um erro em identidade. Não é sobre nunca cair. É sobre nunca se acomodar no chão. É sobre errar sem se abandonar. Porque abandonar a si mesmo é a forma mais profunda de traição. Se você quer reconstruir sua vida, precisa reconstruir a relação com a sua própria palavra. Comece pequeno. Sustente com firmeza. Não negocie exceções. Corte as desculpas e, principalmente, pare de romantizar sua incoerência. A vida melhora quando você para de se trair, porque você começa a confiar nas suas próprias decisões. E quando você confia em si, você arrisca mais, você se posiciona mais, você assume mais responsabilidade, você cresce. Sabe, as pessoas mais fortes que eu conheço não são aquelas que nunca caem. São aquelas que se recusam a viver uma vida desalinhada, sabe? Aquelas que escolhem o desconforto da disciplina em vez do falso conforto da incoerência. Elas entendem que ser fiel a si mesmo é a maior força que existe. Agora, eu quero te fazer um convite. Pense em uma única área da sua vida. Uma só, não 10, engro aonde você mais tem se traído. Onde sua palavra não tem valido, pode ser na sua saúde, que você promete cuidar e não cuida. Pode ser no seu trabalho, na sua carreira, talvez na sua espiritualidade ou nos seus relacionamentos. Escolha apenas uma área e tome uma decisão. Decide que ali, a partir de hoje, a sua palavra vale. Não precisa de espetáculo, não precisa anunciar no Instagram, não precisa de alarde, apenas um compromisso silencioso, só você e você. Se você fizer isso, se você sustentar essa decisão por algumas semanas, algo profundo vai começar a mudar. E não é só do lado de fora, não. É dentro. Você vai sentir que retomou as rédeas da sua vida, que está de volta ao controle. E quando a gente recupera esse controle interno, a vida lá fora começa a responder de um jeito diferente. Porque no final das contas, a vida não melhora por acaso, ou porque o mundo magicamente muda para te ajudar. Ela melhora quando você para de sabotar, quando você para de se abandonar no meio do caminho, quando você para de se trair. E essa mudança não começa com um pico de motivação que some no dia seguinte. Ela começa com uma decisão pequena, firme e repetida todos os dias. Se você está me ouvindo até agora, eu sei que não foi por acaso, não foi só curiosidade. Foi porque algo aí dentro doeu. E dor ignorada, a gente sabe, vira frustração crônica. Mas dor encarada, essa sim, vira transformação, vira poder. Então, a pergunta final é simples. Você vai continuar vivendo dividido? Em conflito consigo mesmo? Ou vai escolher se tornar alguém que sustenta a própria palavra, que honra os próprios compromissos? A vida que você tanto deseja não começa na próxima grande oportunidade que aparecer. Ela começa no próximo pequeno compromisso que você decide cumprir, sem traição, sem desculpa, sem fuga, só você e a sua palavra. A força está aí. É hora de usar. Obrigado por assistir. Se essa mensagem fez sentido, se inscreva no canal para mais reflexões como esta.